Deputado federal Alceu Moreira, candidata a deputada estadual, ex-prefeita de Dois Irmãos da Tânia, qualidade, expertise e experiência não faltam nesta mesa aqui no Café com Toda a Hora, não é, Pedro? Que é o nosso grande diretor que acompanha tudo. Deputado Alceu Moreira, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, Marcos, para poder conversar um pouco com os nossos telespectadores. E do lado dessa criatura fantástica que caminha comigo há tanto tempo, eu tenho orgulho de ver essa mulher com esse brilho nos olhos, com um par de braços abertos, um sorriso permanente, fazer política com alegria, né, com amabilidade, com aconchego, com acolhimento, é diferente, é diferente. O ruim é fazer rançoso, né, ficar a vida inteira achando defeito nos outros ou coisa parecida, mesmo que tenha que ser crítico, mas tem que mostrar o caminho da solução, sempre mostrar o caminho da solução, e é assim que eu vejo a Tânia. Cada vez que eu ando com ela por aí, eu vejo as pessoas gritando o nome dela em tudo que é lugar, conversando, e a Tânia tem uma vantagem nesse processo, que pelo comportamento dela, ela acaba fazendo no processo eleitoral, muito voto fora da bolha, né, da bolha partidária. Essa pessoa que tem relação com ela por outras razões, né, admiração por ser uma guerreira, uma pessoa vencedora, uma mulher negra que vai para uma cidade alemã ser prefeita, faz um grande mandato, né, uma mulher que abdicou de tudo que podia para acabar com essa conversa da piedade, de tem que estar com isso, não, nada de diminutivo, né, sempre no fronte, conversando com as pessoas, igualdade de condição. Eu acho que é uma liderança que dá muito orgulho para nós e para mim, já com 73, é muito bom caminhar do lado de uma pessoa assim. Pré-candidata a deputada estadual a Tânia, como é que tá o netinho, Pablinho? Filho do Pablo, porque o Pablinho, sabe que o teu netinho ali do Pablo, seguidamente privamos da mesma praça, ali onde era o estádio de Novo Hamburgo, tomando chimarrão, conversando. Eu me criei, né? Aham. Vila Rosa, onde eu nasci, me criei e tudo mais. Primeiro, agradecer esse passo maravilhoso que vocês estão nos dando aqui, tá? E dizer que a caminhada, o percurso está sendo muito bom. Ainda mais ao lado do deputado Alceu Moreira, que é meu parceiro desde a época que eu fui prefeita em Dois Irmãos. O gabinete deles é aberto para Dois Irmãos todo o tempo. Então, eu sempre digo que o deputado Alceu é uma parceria muito além da política, muito além de bandeiras partidárias. É aquele amigo do coração. Então, saber que andar ao lado dele é a certeza, como ele diz, que a fatia do bolo vai estar no vale, é muito importante. Depois tu diz como é que é a fatia do bolo, né, deputado Alceu? Que ele diz, eu penso assim, bah, essa Schwartz vai ter uma fatia desse tamanho para representar o nosso vale, para as nossas demandas. Deputado Alceu Moreira, olha só, o senhor conhece como ninguém, o senhor teve 2 mandatos de deputado estadual, está no 4º de deputado federal, são 6 mandatos. Então, o senhor conhece a região como se fosse um nativo da nossa região. E que região é que me chama a atenção nesses 30 e poucos anos que eu trabalho aqui no Vale? Santa Maria Derval da Batata, Morro Reuter da Lavanda, Dois Irmãos do Café Colonial, Dois Irmãos com aquele transatlântico que é o Grupo Erval lá ancorado, e aí tu passa por Novo Hamburgo, vê que Novo Hamburgo virou mais uma cidade de serviços, mas a minha questão está aí, está aí. Nesse vale multifacetado, os menores estão muito bem, obrigado, mas os grandes municípios não estão tão bem assim. A gente olha para Novo Hamburgo, olha para São Leopoldo, e mesmo antes da enchente de 2024, a gente empobreceu muito, sabe? E junto com o empobrecimento vem o envelhecimento do asfalto, vem o envelhecimento dos serviços, a precarização dos serviços. Como é que dá para dar uma resolvida nisso? E eu pergunto, porque o senhor é pré-candidato à reeleição como deputado federal, é um deputado federal, mas o senhor poderia muito bem estar governando o Estado. Tem cacife para um poder executivo. Como é que a gente recupera a energia de um vale? Marcos, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante para nós. Uma cidade busca a velocidade do seu desenvolvimento ou atraso do seu desenvolvimento de acordo com quem elege. Porque se tu olhar o processo de desenvolvimento empresarial, as melhores cabeças do empresariado estão aqui, atravessaram crises, buscaram novos mercados, evoluíram, buscaram novas tecnologias, pesquisa, inovação, são altamente competitivos. O que aconteceu
com essas duas cidades foi que o empresariado, o nível alto da intelectualidade empresarial, se descolou da base política. A base política está 20 anos atrás. Prefeituras que não têm a dinâmica do funcionamento como sendo um instrumento capaz de fomentar, estar presente o tempo inteiro para fazer o dever da função pública no processo de desenvolvimento. Ele se escola disso. Normalmente, porque quem dirige a prefeitura não tem um projeto para Novo Hamburgo nem para São Leopoldo. Ele não tem um projeto. Sem um projeto, ele passa a fazer remendos. E fica atendendo, fazendo aquele papel que chama de macaco gordo, né? Que é cuidar de um, que é cuidar do outro. É só para ouvir os discursos. Tu vai ouvir o discurso que um dia é uma coisa, um dia é outra, ou coisa parecida. Uma cidade como essa, ela tem uma dinâmica de funcionamento em todos os setores. Se fizer a leitura, tu vai imediatamente com o recurso público e vai botar no lugar exato onde é necessário para ela se impulsionar e andar. E para ter isso tem que ter critérios, tem lógica, tem que ouvir pessoas, ouvir muitos. Se quiser saber qual é o desenho bom de Novo Hamburgo, ouve os grandes pensadores de Novo Hamburgo em todos os setores, não só a classe empresarial, a classe intelectual, os professores, o sistema de saúde que vocês têm aqui, de saneamento, a questão ambiental, a relação internacional de Novo Hamburgo, se adaptando a esse processo. Difícil uma cidade de couro calçadistas passar, como passou, quase incólume por tudo que aconteceu com o fornecimento de produto da China, chegando aqui com 20% ou 30% do preço. Eles se adaptaram imediatamente, foram buscar novas marcas, conquistar o mercado italiano para vender produto com valor agregado. Eles são muito criativos. Quem tem essa nata da sociedade só se descola no poder público, de chegar próximo disso e fazer essa roda dentada da economia circular, andar com o poder público, porque com certeza não compreendeu o que estava fazendo. Pensou que a prefeitura é uma boa ilha, se cercou de assessores, lhe bajulam o tempo todo e esqueceu de ouvir que deveria ser ouvido, que é a sociedade de Novo Hamburgo, independente do partido. Me diga, quando o senhor concorreu a primeira vez a deputado estadual, saído lá do litoral norte, evidentemente que não dá para comparar a população de Itati, de Maquiné, de Três Cachoeiras, de Três Forquilhas, de Osório, não dá para comparar a população da praia com a população das cidades do Vale dos Sinos. Onde é que eu quero chegar? Eu olho para o Vale dos Sinos, para o Vale do Caí, para o Vale do Paraíba, como eu olho para a Serra Gaúcha. E lá eles emplacam Pedro Simão governador, lá eles emplacam Pedro Simão senador, e lá eles emplacam Germano Rigoto governador, e daqui a pouco é o Sartori governador. Por que da redemocratização para cá, se a gente for olhar, o Vale dos Sinos, com toda a pujança, sabe que se o senhor buscar na história nos últimos 30 anos, se nós voltarmos 30 anos na história, e 30 anos estaria em 94, 33% das carteiras de trabalho assinadas no setor coelho, 33% das carteiras de trabalho assinadas no Rio Grande do Sul eram assinadas pela indústria coelho calçadista. E nós nunca conseguimos eleger um senador da República, e nós nunca conseguimos eleger um governador. Então eu queria jogar isso para o senhor, porque o senhor saiu lá do litoral norte para 2 mandatos estadual, para 4 de federal, para ganhar o estado e se tornar uma liderança. E aqui no Vale dos Sinos já tivemos lideranças muito fortes, ainda temos, mas nunca se conseguiu chegar onde se queria. E onde Caxias, por exemplo, e outras regiões chegaram. É que liderança não é uma peça de encaixe formado por uma indústria. Liderança é uma pessoa que tem compreensão da base social em que ela vive, ajuda a construir o tecido social, mas ele tem brilho próprio, ele tem visão própria, e ele normalmente enxerga a floresta inteira muito antes das pessoas que só enxergam as árvores. Esses líderes, eles nascem no meio da gente. Se o empresariado mesmo cultivar uma liderança e pegar o perfil que ele deseja, ele vai encontrar essa liderança. Ela está no meio de nós, ela está aqui em Novo Hamburgo. Acontece que essa liderança não foi estimulada a fazer isto. E quando a boa liderança não é estimulada, alguém ocupa esse espaço. E ele não é capaz de entregar para a população essa inspiração que seja capaz de ser uma inspiração mobilizadora, que arrasta a população para uma causa, que leva a população juntos. Isso é uma coisa da natureza de cada líder, né? O meu litoral lá era muito pobre, pequeno, tá?
Mas a gente foi trabalhando politicamente, e hoje nós temos deputado federal, deputado estadual, o presidente da FAMURS é nosso, o secretário da Agricultura do Estado é do litoral, o secretário da Saúde é do litoral, o presidente da Fiergs é do litoral, vem as lideranças de lá. A gente fez um trabalho de liderança inspirador. Onde a gente está, a gente tem um farol aceso para dizer para as pessoas, o caminho é por aqui, é por ali. Isso inspira todo mundo. Nem tudo veio para cá só por causa de nós, mas nós estávamos sempre no topo do debate. Nós não estamos atrás do debate do grande construtor do litoral, nós estamos com eles, junto com eles. Nós acompanhamos aqueles primeiros condomínios, que eu tinha os 3 lá com Wagner, para agora, nesse momento, ter 83 condomínios sendo construídos num período só. 83. Uma capacidade empreendedora absolutamente arrojada. Mas não tenha dúvida que ali nos vinhedos, eles eram antes um valo polo-metral mecânico. Está muito ligado, pessoal, a esse processo de desenvolvimento, ao processo de migração. Tá? Processo de migração. Alguns lugares como o nosso, ele descobriu um nicho de mercado, que era a venda, e acabou transformando o litoral e fazendo o metro quadrado mais caro do Rio Grande do Sul numa macega que não tinha valor nenhum. Tá? Mas ali em Caxias, a partir daquelas, como Marco Polo, Randon, Triquês, aquelas empresas gigantescas, eles acabaram se transformando em modelo de indústria empreendedora com plantas em vários lugares do mundo. Agora, não tenha dúvida que o cara que vem atrás disso, que é fornecedor disso, que faz a peça, vai conquistar esses espaços. E essas lideranças, se acompanhar, estão juntos. Mas assim como o Caxias sobe naquela época, hoje ele já não tem mais essa luz. Não tem mais ninguém lá. Não tem Gramado, não tem Canela. Eles têm a capacidade empreendedora, mas o líder político já não tem mais há bastante tempo. Mataram o líder político, não tem ninguém, não nasceu ninguém lá. Tá? Tem um modelo de trabalhar com isso que as pessoas não compreendem, um modelo simples, lógico. Quando tu tem um problema em casa, tu resolve com a tua família. Quando tu tem um problema que tu não consegue resolver, tu busca o apoio comunitário. Quando a comunidade e a tua família não resolve, tu busca o vereador. Vai ali e busca o vereador. Por quê? Porque ele tem um nível de articulação muito maior e tu sabe disso. Quando o vereador não consegue resolver, ele liga para o deputado estadual. E o deputado estadual vai buscar essa solução. Quando ele liga para o federal e liga para o senador. Se essa corrente dentada for absolutamente linkada e ela tiver causas, ela entrega muito resultado. Ela é admiradíssima pela população, pelo resultado que entrega. Se cada um fizer uma ilha e achar que pode vencer sozinhos, ele não entrega nada. E ele acaba virando um político medíocre. A política não tem o eu. Não existe a possibilidade. De vez, talvez, o maior ensinamento é o seguinte: os mais poderosos e mais ricos estão iguais no cemitério hoje. Todos. Não tem como fazer isso sem as pessoas. Quer dizer, eu não consigo fazer um grande mandato de deputado federal nos Sinos se a Tânia não estiver comigo na Assembleia Legislativa dizendo ao senhor, isso aconteceu aqui, eu preciso disso. Tânia, precisamos que o governo do Estado entre com isso, o município com isso, eu com isso, em Porto Alegre, em Brasília, porque eu sozinho não consigo fazer. É sempre um arranjo produtivo que envolve muitas pessoas. Se tiver capacidade criativa, capacidade de argumentação, formulação política, tu entrega muito resultado. E aí, com o resultado, o teu partido, a tua grei política cresce. E tu pode, então, virar governador. Deputado Silva Moreira, o senhor tem uma postura que abre muitos olhos da gente. É claro que precisamos de engenheiro, é claro que precisamos de arquitetos, é claro que precisamos de médicos, de profissionais da área de ciências contábeis. Mas o senhor tem algo que eu gosto muito. Se eu olho para Novo Hamburgo e tem o bairro Canudos com 70 mil habitantes, se eu olho para a feitoria e tem a feitoria com outros 50 mil habitantes em São Leopoldo, se eu olho para Sapiranga e tem o Amaral Ribeiro com 35 mil habitantes, opa, eu preciso que esses bairros sejam fortes economicamente. E para esses bairros serem fortes economicamente, eu preciso de grandes técnicos. Eu preciso de boas oficinas mecânicas, bons marceneiros, bons carpinteiros, bons pintores. Eu preciso do padeiro, de quem movimente a economia. Porque quem movimenta a economia, e o senhor defende isso, é o técnico. E uma vez sendo técnico, ele empreende. E uma vez ele empreende, ele emprega a mulher, ele emprega o filho. E empregando a mulher e o filho, ele emprega o fulano, o ciclano e o beltrano. Vamos por aí? Claro. Eu te disse o que a gente tem conversado. Isso, na verdade, aconteceu na Alemanha no pós-guerra.
É que é uma conta de padeiro, pessoal. O engenheiro é um para muitos. O arquiteto é um para muitos. O dentista é um para muitos. O médico é um para muitos. Eles são imprescindíveis. Só que os técnicos são muitos para um. Ele cresce e volta no processo. São muitas pessoas. Tem um gerente só numa empresa, mas tem 2.000 funcionários. Quando tu vê alguém falando de um economês que tu não entende nada, lembra do tempo do Delfim Neto, ou Paulo Guedes, ou coisa parecida, tu vai lembrando daquele economês, eles falam de um número que ninguém entende. Economia é com feijão, arroz e ovo frito. A economia boa, ela nasce de uma capacidade de produzir e consumir. Se o povo de Canudos tiver capacidade de produzir e consumir, a economia roda. A roda dentada anda com alta velocidade, porque ele produz e consome. Como é que tu faz uma economia ser evolutiva, dinâmica, rápida? Gera conhecimento na cabeça das pessoas e tem nas mãos deles. Porque as mãos não são capazes de fazer o que a cabeça não conhece. Aquele menino que tu viu na rua, que está na Bolsa Família, o seu João, ele pode virar um açougueiro em 60 horas de curso. O açougueiro que vende uma boa carne é uma pessoa admirada pelas pessoas. Ele tem dignidade, se sente honrado na família. É 60 horas. O gondolista de supermercado faz um curso de gondolista para organizar todas as prateleiras do supermercado inteirinho. E o curso dele é 40 horas. Põe nessa sala, dá uma instrução básica e manda para o açougue. O resto... açougue. Não parem de achar que a solução está nas paredes. Tu não cura ninguém com chá de parede, não é a beleza do posto que resolve a saúde das pessoas. Não é o curso numa sala bonita que vai fazer isso. Hoje, tu precisa fazer o seguinte, o processo é tão dinâmico, que no caso da minha idade, eu vim de uma escola com carta-passo, andando a pé, com lápis e borracha, comendo pão com banha. E agora eu estou na IA. Eu estou na IA, na inteligência artificial. Como é que os nossos filhos vão entrar no mercado de trabalho se não tem ninguém lhes qualificando tecnicamente? Ah, mas é ruim ter a universidade na Univale que fica aí maravilhosamente bem, não tem nenhum problema. Que bom que ela está aqui. O problema, meu amigo, é que eu não tenho cursos rápidos. Eu preciso, como peça de encaixe, fazer um levantamento de todo o Vale dos Sinos e saber o seguinte, quais são a mão de obra que o Vale dos Sinos precisa para os mais diversos setores. E imediatamente criar um modelo que não é mosaico, que não é receita de bolo, é um desenho de acordo com as estruturas que o Vale dispõe. Se é preciso a universidade, chama ela. Se é preciso ter o sistema S, chama ele. Se é preciso escola técnica, chama ele. Se é preciso pegar iniciativa privada, chama ela. Chama quem for necessário e monta um arroio, monta um arranjo produtivo que entregue técnicos. E a nossa economia vai explodir. Uma economia não explode só por isso. Tem uma série de pré-condições. Por exemplo, o Brasil paga 16% mais de logística de transporte para produzir um par de sapato em Novo Hamburgo. Porque nós não andamos de trem. Porque não temos trem, não tem hidrovia, não tem rodovia que preste. Isso é 16%. Bom, nós vamos competir com outros países, o cara não tem os 16%. Nós temos uma taxa Selic de 14,25%, um spread bancário de 6%, mais uma série de papelada. Vai para a gente 3,24%, com 16% é 40%. Ora, se eu botar um guri de Novo Hamburgo, correr 100 metros quadrados e botar outro do lado com outro país altamente competitivo e ele tiver a mesma velocidade, no pescoço brasileiro eu boto 40 quilos. Eu não consigo competir. Nós estamos no garrão do Brasil. Nossa capacidade competitiva está sendo aniquilada. Nosso produtor o nosso empresário é um herói. A nossa economia não anda, porque nós aniquilamos a economia. Se aqui em Novo Hamburgo tem um prefeito, uma prefeita, em algum momento deixou para fazer amanhã o que podia fazer hoje, aniquilou o processo de desenvolvimento da cidade, tu imagina ter um presidente da República analfabeto e corrupto. Aí não tem jeito, atira a mala e ela vai lomba abaixo. Me diga uma coisa, e aí eu queria entender, mas como é que pode o presidente Lula ter a coragem, o tupete, de dizer pela rede social, pela mídia, pela imprensa, o que ele diz para o Trump? Ele está cutucando uma onça com uma vareta, e essa onça ela vai avançar. Se provocada, ela vai avançar, e uma unhada dela nos derruba. E nos derruba no agronegócio, nos derruba na indústria, e nos derruba como um todo. Pior de tudo nos derruba com uma patada. Pior de tudo isso é usar a sociedade brasileira como escudo para cometer essas tolices. Ele não passa de um sagui.
cutucando a pata de um gorila. É um imbecil completo, redondo. O cara vai para lá fazer aquelas bravatas e coisa e tal para enganar o eleitorado brasileiro. O tarifácio que nós temos hoje nasce disso. Ficar cutucando o tempo todo, quando ele devia estar negociando na mesma dimensão. Nós temos que ser um país neutro. Relação internacional é neutra. O nosso Brasil não se preparou com armas suficiente para fazer qualquer tipo de competição. Nós temos que preservar nossa autonomia por ser neutro, explorar os mercados. Nós temos 2 fatores preponderantes que colocariam qualquer país sério na crista da onda. Nós temos segurança alimentar. Sabe o que significa, Márcio? Alimentamos o mundo. É o mundo. Imagina o seguinte, eu sou presidente de qualquer país do mundo e eu quero saber se meu povo come nos próximos 20 anos. Tem que perguntar para o Brasil. Senão não come. Quem tem um trunfo desse tinha que ter armazenamento para botar o nosso produto. Não tem. Só 26% de armazenamento nós temos. Precisava de 200%. Quem compra nosso sabe que ele pode comprar pelo preço que ele quiser, porque a nossa carga está no caminhão ou então no casco do navio. Não tem armazenamento. Deixa eu lhe perguntar, porque hoje eu lhe ouvi na Rádio Guaíba com o Zé Aldo Pinheiro falando sobre isso. Como é que está o êxodo do filho do homem do campo? Grande parte dele está indo embora. A sorte nossa é que ele não está indo embora para a cidade grande. Cidade grande, na década de 50, 60, ela ia para as grandes cidades porque ela tinha energia e transporte. Sinop tem 52 anos, 263 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, desde a pandemia até agora, perdeu 264 mil pessoas de 18 a 42 anos. Eles não abandonam a matriz econômica, só trocam de estado. Na verdade, perdeu 700 mil. 264 foram para Santa Catarina, ali do outro lado. Não inventa a roda, vai ali, pega aquele modelo. Sabe o que Santa Catarina é diferente de nós? Eu sei, não o PT administrou lá. Não teve o PT lá nenhuma vez. Essa desgraça desse carrapato, onde ele está, líquida com tudo. Isso parece nuvem de gafanhoto e lavoura de milho verde. Por onde passa não deixa nem o talo, não sobra nada. Eles acabam com tudo. É uma desgraça isso. Bom, nós sabemos disso e nós temos que recuperar esse processo. O nosso produtor rural do Rio Grande do Sul, para manter o pessoal na lavoura, tem que ter renda. Sem renda, ele vai embora. Ele não sei se ele vai embora para a grande cidade, provavelmente não, porque o Brasil geograficamente está se redistribuindo. Quando tu pega uma cidadezinha que tinha uma lamparina acesa no Tocantins, há 10 anos atrás, agora tu passa lá e tem 15 mil habitantes. Está no Mato Piba. Pega o canto do Piauí, lá na pontinha, e tu vai ver um caminhoneiro que saiu daqui e vendeu um 11, 13, há 15 anos atrás, e hoje ele tem uma fazenda de 5 mil hectares lá. O nível de oportunidade é tão gigante que quem tem capacidade de trabalho e o mínimo de discernimento vai embora, vai correndo para lá. É muitas oportunidades. O falecido Carlos Reicher nos contava em entrevistas que o grupo Reicher, quando se instalava no Nordeste brasileiro, junto com ele ia a loja de eletrodomésticos que não tinha na cidade e que passava a vender os fogões que nunca vendeu, as geladeiras que nunca vendeu, as bicicletas que nunca vendeu, os rádios que nunca vendeu. Tem uma parábola do sapato, que é de vocês daqui, que é maravilhosa, né? O cara mandou o cara vender sapato no Novo Hamburgo, ele foi para lá e disse, mas não tem como vender sapato lá, ninguém não usa sapato. Bom, ele botou, mandou aquele embora, trouxe outro. O cara chegou com uma pilha de pedido desse tamanho, 60 dias depois, foi uma barbada vender sapato, ninguém tinha sapato ainda. Essa é verdade, essa é. Oportunidade, pessoal. Só que é o seguinte, a gente precisa perceber que nós temos um processo educacional que foi aniquilado por essa invencionice, né, de achar que a criança não tem que estar no modelo saudável e competitivo desde o primeiro dia. Empreendedorismo. O cérebro dessa criança tem que ser montado para ele competir de maneira absolutamente ativa, sólida e honesta. A vida é uma natureza competitiva. Tirar o empreendedorismo dele e achar que ele tem que injetar na cabeça dele uma massa de conhecimento sem propósito é deixar um ser inanimado, inativo, sem competição. Isso não serve para nós. A nossa sociedade é absolutamente competitiva. É só observar vocês o que os imigrantes fizeram conosco, pessoal. Quando os alemães chegaram aqui, quando os italianos chegaram lá, o rico era o cara do charque, do Pampa. E como é que está o Pampa hoje?
Empobrecido, abandonado. Aborrecido, abandonado. E aqueles camaradas que nós jogamos no meio da pedreira, botando gado embaixo do giral para não morrer de frio. Uhum. Esse camarada tem a Randon, tem a Marco Polo, tem a Randazzo, tem a Sabe que Caixa, um dos maiores... tem a Grandene. Eu estava pensando numa entrevista sua, porque o falecido Raul Randon, ele quando se aposentou, sabe o que ele fez? Ele foi fazer queijo. Lá na Razite. E por que ele foi fazer? Porque assim, mas eu aprendi com meu pai. A gente fazia queijo, a gente fazia vinho, a gente fazia massa. Se esse homem tivesse vivo, acho que ele tinha construído outra Randon alimentícia. Por quê? Porque no navio veio o pintor, no navio veio o carpinteiro, no navio veio o pedreiro. E eles explodiram aquele morro e fizeram caixinha. Ele já tinha feito aquela Randon daquele tamanho que era. E aí, com 78 anos, o menino, 78, né? É. Imagina o cara. Vou fazer queijo. Ele foi fazer queijo. Aí ele foi para lá para fazer o Grana Padano. Que é um queijo nobríssimo. Padano. E ali, ó, chefe de cozinha tá ali, ó. Grana Padano. Tá? Aí ele descobriu que as vacas que tinha aqui não tinham qualidade genética para produzir o leite que ele queria fazer o Grana Padano. Aí ele foi lá e trouxe um avião cheio de vaca. Um avião inteiro de vaca. E montou o primeiro rebanho. Inseminou e passou para os outros produtores um processo. E aí o pessoal do IP, daquela região da volta, foi Bandeira, IP, Bandeira, Jóia. foi produzindo aquelas leitarias com 5.000 dias, 8.000 dias, mas o leite com o nível de gordura que ele precisava, a alimentação que ele precisava, manejo que ele precisava, higiene que ele precisava, ele fez tudo para isso. E hoje eles têm um poderio gigantesco de Grana Padano. É só ir lá conversar com o Barbosa, com o Sérgio, os dois estão lá, o seu Andão já se foi, era um grande amigo, muitas vezes passei naquele rodeio de vacaria, dia inteiro sentado conversando com ele, porque era uma maravilha conversar pela simplicidade E por que dele. que essa história não é contada? Por que que a gente tem que aqui se esforçar? Porque não nos deixam contar, sabe, Tânia? Não nos deixam, escondem. Essas histórias têm que ser contadas. Essas vitórias do empreendedorismo. Principalmente porque nós estávamos falando aqui sobre educação e sobre nossos jovens, né? Aqui, o deputado Alceu falou realmente de empreendedorismo. Uma pessoa que vai à frente, que foi moldada a fazer isso. Que foi moldada a fazer isso. Então, eu vejo a importância que nós temos de discutir, sim, o que nós vamos fazer agora para os nossos jovens do futuro. Não é, vamos pensar. Não. Que isto aqui é uma pessoa que foi moldada a ser empreendedor, a estar na dificuldade e encontrar caminhos. E ele não estava em dificuldades. Ele seguiu um outro caminho. Sabe, Tânia, te ouvindo, ontem eu vi uma cena maravilhosa do deputado Alceu. Quero comentar com vocês que estão nos assistindo. Atrasou, coloquei o carro para lavar, numa lavagem atrás do shopping de Novo Hamburgo, e comecei a observar um grupo de adolescentes. Atrasou o ônibus, atrás do shopping. Eles viram uma quadra onde era o McDonald's, onde era a antiga Caixa Federal e onde vai ser o IFSU ali, o Instituto Federal de Educação. Eles foram para lá, um tinha uma bola. Jovens de 15, 16 anos. Achei tão legal, fazia anos que eu não via aquilo. Eles usaram as mochilas de goleira e jogaram bola enlouquecidamente até o próximo ônibus passar. Eu achei aquilo assim, sabe? Eu achei aquilo algo fantástico, que assim, tem salvação. Tem salvação. Começou quando se começou a reduzir o uso de celular na escola de aula. Com certeza. Que é o projeto. Mas eu quero chegar por... O que aconteceu? Os professores, eles comentam conosco, gente, como melhorou esse espaço escolar. Agora, nossas crianças, nossos alunos têm, por exemplo, conversado durante o recreio antes. Ou seja, sem receita, tem remédio, deputado, você é só fricar. É que assim, Paulo, a grande matéria-prima está entre nós. Tá? Os nossos filhos, a gente tem sempre a notícia assim, olha, meu filho tem a altura da cabeceira dessa mesa, é o meu menino. Ele tem 10 anos, é o meu menino. Ele tem 15 anos, é o meu menino. Tem 20, é o meu menino. 35, ele tem o meu menino. Se ele pensar pelo pai, o pai sempre vai achar que ele é uma pessoa amada, mas ele não percebe que aquele menino pode ser um grande empresário. O que tem acontecido no meio de nós é que se tiver uma escala de formação competitiva, aquele menino sai de onde ele está e acaba fazendo algo inimaginável. Eu tenho um cidadão, Ivo Biller.
Ivo Biller. Ivo Biller, lá de Santo Antônio da Patrulha. Ele tem um engenho de Moemilho. O filho dele, menino, ele fez uma empresa de informática, de internet. Trabalhou, começou a trabalhar e coisa e tal. Um belo dia, chegou uma empresa grande dessa e ofereceu 40 milhões pela empresa dele. 40 milhões. Ele vendeu e ainda ficou com uma parte. Esse moço vem no Cará, de avião, filho do Ivo. Aquele cérebro descobriu algo que os outros não viram. Ele foi nisso. Sociedades que se modificaram inteira, sociedades conservadoras, que antes viviam das fazendas e coisa parecida, de repente, quando vê, o filho está na construção civil, está empreendendo em outros lugares, são meninos e meninas. Quando tu cria uma sociedade e gera o capital competitivo, instrumentaliza esse processo, ninguém sabe de onde sai o gênio empresarial. Ele vai aparecer no meio de nós. É normal isso. É o caldo de cultura que gera essas pessoas. Se tu criar uma sociedade inerte, ela será inerte. É uma raridade imaginar que vai nascer um gênio na sociedade, porque não tem um exemplo comparativo. Apareceu um vizinho com uma grande empresa, logo do lado vai aparecer outra. O cara vê que é possível fazer, faz escala competitiva e aparece no processo. Tá? Isso nós perdemos em grande parte em alguns lugares do Brasil. Vamos perdendo isso. Quem estimula esse processo? Normalmente, o poder público, quando ele tem governante além do seu tempo. Ele é capaz de arrastar essas pessoas para colocar na posição competitiva. Quando ele não tem, ele atrofia. E como é que atrofia? Vamos pegar no Hamburgo. Eu posso pegar uma cidade mais perto para vocês conhecerem. Estrela e Lajeado eram do mesmo tamanho. Não era. Lajeado era menor. Uma cidade elegeu prefeitos com nível de exigência muito maior que a outra. Uma é gigante, a outra é pequenininha. Estrela ficou pequena. O que aconteceu com Estrela, que era tradicional, ela mais antiga, é porque elegeu a liderança errada. A liderança errada atrofia o município, o estado e o país. Porque ela não é capaz de dar para a sociedade aquilo que o instrumento que ela governa poderia dar. Ela não sabe. Agora, vamos lá. Por que tá essas pessoas? Porque os partidos políticos hoje é uma sopa de letrinha. Uma grande parte deles não tem nenhum projeto político para coisa nenhuma. Ele é um ponto comercial. E aí ele não coloca à disposição dos eleitores os melhores líderes. Ele coloca aquele que tem mais condição de ganhar a eleição. Ou não. Faz um negocinho com o sistema e bota o cara. E a população não tem que votar. Pensa no cenário da presidência da República e me diz quantos brasileiros tu conhece que são melhores que os candidatos que estão hoje. E agora falasse em Lajeado, como é que a pessoal, população vai votar? E como eu faço? Me fala em Lajeado. Apomedil, Florestal, Fruc. Na hora. Vem a família Bergache à cabeça. E cadê? Me dá uma estrela. Não lembro. Zé, isso é que aconteceu. Lembro do distrito de Estrela Velha. Mas um alemão está do lado do rio e o outro está do outro lado. E tem alguma coisa que não pode, né? O que aconteceu? Tá? Esse processo. Alguém, em algum lugar desse, estimulou, criou condições competitivas. Um dia um empresário chegou perto do prefeito e perguntou: eu precisava fazer tal coisa. Tu consegue fazer isso? Claro! Faz a terraplanagem para ti, te dou isso, ajuda daquilo, coisa parecida. Chegou no outro empedernido e perguntou para ele faz cara de nojo. Olhou para o camarada: desde quando que vai ter chance de ser empresário, rapaz? Como é que vai começar a fabricar? E pedir para o nosso querido Roberto para fazer refrigerante. Isso eu sei. É bobo. Essa história eu já sei. Vai competir com a Coca-Cola. Por isso que a Ford Correia foi ser fabricada na Bahia. É. Deputado Alceu, muito obrigado por ter vindo. Espaço sempre aberto. Pô, esse recorde vai ficar bonito, hein? Agora eu sei porque que a Ford Correia foi parar na Bahia. Certeza. Obrigado, Tênia. Eu que agradeço mais uma vez e sempre que se conversa com o deputado Alceu, nós saímos com a certeza que nós temos que caminhar muito, trabalhar com união, para que o nosso vale possa crescer. Então aqui nós conversamos de uma forma muito sincera de todo o contexto nacional, como cenário regional, mas o que ele nos traz, a importância da união, de não ser uma gestão sozinha, e sim compartilhada com todos, para que todos possam opinar e crescer juntos. Falamos sobre educação, desenvolvimento econômico e a importância que nós temos dos nossos segmentos melhorarem. Então,
Isso só faz eu saber que eu estou no caminho certo, no lugar certo e sempre defendendo a nossa gente, que é o que importa. Ô, Marco, eu vou te dar uma para terminar o programa. Isso, que é algo Para que terminar o programa, só vou dizer o seguinte. encerramos aqui, ó. Sabe- Então fala. Tu sabe o seguinte, sabe onde se originou a palavra marginal? Marginal, por favor. Não sei. A cidade centrifuga a pobreza Uhum. e vai jogando na margem, que é o único lugar onde ele pode parar. Só que lá o Estado não está. Lá não tem transporte, lá não tem saúde, não tem segurança, não tem esgoto, não tem saneamento, não tem luz, não tem nada. E por falta do Estado se pratica crime e ele acabou virando marginal. Uhum. A cidade não acolhe os seus. A cidade não descobriu que aquele cara que trabalha na churrascaria tinha que levar bem pertinho da churrascaria. A cidade é construída e ela joga. São Paulo, um cara leva 3 horas para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Porto Alegre, se tu pegar desde o estado do Grêmio até o gasômetro, Uhum. tu vai ver aquele mundo de prédio caindo dos pedaços. Não mora ninguém. Ninguém. E o cara que vem trabalhar no centro leva 2 horas de ônibus. Um lugar lindo, com a vista para o rio, tudo caindo dos pedaços. Tá? Ninguém E mora a ali. ninguém mora ali. E tinha que ter vida. O apartamento pode ser 36 metros. Mas o cara que trabalha com tinha que morar ali. Uhum. A banca de revista é ali. Ali tinha que viver as pessoas. A cidade é feita para as pessoas. Quando a cidade centrifuga a pobreza, é que o cara não percebeu que o plano diretor da cidade tinha que fazer uma cidade funcional para todos. E ele esqueceu disso, ele não tem a mínima noção disso. Uma coisa é mobilidade urbana. Mobilidade urbana é transportar uma pessoa de um lugar para outro em menos tempo, com maior qualidade. Isso é mobilidade urbana. Uhum. Mobilidade humana é reduzir a distância que ele tem que caminhar. Reduza o tempo que esse cara tem que caminhar. Põe ele morar mais perto possível de onde ele trabalha. Aliás, foi matéria, o Jornal do Comércio, o mês passado, o gaúcho perde 5 dias por ano no trânsito. Absolutamente desnecessário. Se tu pensar a cidade, tu olhar aqui no centro da cidade velha, no Hamburgo, tu vai encontrar lugares onde esse pessoal devia morar. Por que será que ele foi para lá no Canudos, que hoje é um bairro bonito, organizado, está se virando. Mas ele foi para lá quando ele veio do calçado, veio de Tenente Portela, Santa Rosa, Uruguaiana, Livramento, ele veio para cá e ele foi morar naquele bairro, assim como no Hamburgo, foi, São Leopoldo foi morar no Morro do Paulo, ele foi, que é o lugar que sobrou para ele comprar o terreninho, cabia na receita daquele terreninho, ele foi para lá. Tá? Mas aquele povo certamente poderia, com certeza, se o plano diretor fosse pensando em todos, arrumava um lugar para ele morar bem perto de onde ele trabalha. E a cidade seria muito mais funcional, menos dispendiosa, muito mais seguro e o serviço público seria muito mais barato. Fechamos. Café com toda hora com o deputado Alceu Moreira e a pré-candidata a deputada estadual Tânia.